A trégua na faixa de Gaza está ameaçada de colapso. Israel pede aos Estados Unidos da América que avancem para a próxima fase do plano de paz de Donald Trump, já que o processo está parado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que a segunda fase do plano americano para encerrar a guerra em Gaza está próxima de ser implementada, mas várias questões-chave ainda não foram resolvidas. Durante uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em Jerusalém, Netanyahu anunciou negociações importantes com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já no final do mês. Mas Trump não tem pressa em implementar o plano de paz para Gaza. Em vez disso, Trump está tentando reconciliar Israel e o Catar. Para isso, os Estados Unidos da América anunciaram hoje uma reunião fechada entre autoridades israelenses e cataris. Além disso, a Casa Branca está preparando negociações entre Israel e Egito, já que os líderes desses países não se comunicam desde o início da guerra na faixa de Gaza. Também surgem informações de bastidores sobre como Jared Kushner, genro de Donald Trump, dava instruções a autoridades israelenses e tentava ensiná-las a interagir e conviver com países árabes e muçulmanos. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, curta este vídeo e escreva um comentário detalhado. Além disso, siga meu canal no Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Então, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que a segunda fase do plano americano para encerrar a guerra na faixa de Gaza começou a ser implementada, mas várias questões-chave ainda não foram resolvidas. E durante uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em Jerusalém, Netanyahu anunciou negociações importantes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No final do mês, justamente sobre esse assunto, Netanyahu voltou a lembrar que já é hora de discutir como acabar de vez com o governo do Hamas em Gaza. Afinal, o Hamas não foi embora. Sim, claro, o cessar-fogo foi estabelecido, mas o Hamas continua armado do mesmo jeito. A trégua já dura 2 meses, mas ambos os lados se acusam de violações. O Hamas deve não apenas respeitar o cessar-fogo, mas também cumprir as obrigações de desarmamento e desmilitarização da faixa de Gaza. Porque depois do cessar-fogo, todos de repente esqueceram os principais parâmetros do acordo de paz. E lá estava claramente estabelecido que o Hamas não deveria existir. Na primeira fase do plano de Trump, Israel mantém o controlo sobre 53% do território de Gaza em troca da libertação de reféns e prisioneiros palestinos. Na segunda fase, Israel deve recuar ainda mais da faixa de Gaza para implementar uma administração temporária em Gaza, introduzir forças de segurança multinacionais armadas, desarmar completamente o Hamas e iniciar a reconstrução da faixa de Gaza. Tudo isso faz parte da segunda fase. Em Israel já há um centro multinacional de coordenação. Mas o progresso foi retardado devido à ausência de prazos definidos. E agora vou citar Netanyahu para vocês, uma citação muito curta, mas muito significativa. Quais forças entrarão se haverá tropas internacionais? Se não, quais são as alternativas? Todas essas são questões centrais. E sabe, isso é simplesmente absurdo, porque todas essas questões deveriam ter sido resolvidas antes mesmo da assinatura do acordo de paz. Por isso, muitos criticaram o plano de paz de Donald Trump para Gaza, porque não está claro o que fazer depois, como desarmar e retirar o Hamas, quais tropas entrarão, como será o governo provisório, quando tudo ocorrerá, e se o plano falhar, qual será a tua alternativa? Não há respostas para todas essas perguntas. E a Ucrânia deveria prestar atenção a essa situação, porque estão tentando nos empurrar exatamente o mesmo tipo de acordo de paz com os russos. Alguns meses atrás, eu disse que quando Steve Witkoff foi nomeado o principal negociador do acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, Witkoff promoveria exatamente o mesmo acordo que ele promoveu para a faixa de Gaza, só que reescrito, mas o sentido é exatamente o mesmo, estabelecer a paz a qualquer custo e depois não importa o que aconteça. A situação pode piorar em 1 ano, mas o importante é agora. Esse plano de paz mostra que as partes nem entendem como colocá-lo em prática.
No caso do Trump, prometeram desarmar o HAMAS, mas não especificaram como e quando isso seria feito. E agora Netanyahu também está fazendo essas perguntas. Por outro lado, desde o início do cessar-fogo, Israel realizou vários ataques aéreos, alegando defesa contra ataques e destruição da infraestrutura dos militantes. Dizem que, se Trump não fizer isso, Israel fará. Israel sempre vai insistir no controle de segurança sobre os países ocidentais. Por outro lado, Trump prometeu aos líderes muçulmanos que Israel não anexaria a Cisjordânia ocupada, onde o governo de Netanyahu apoia a construção de assentamentos judaicos e não Netanyahu. Afirmou que a questão da anexação política continua na mesa de negociações. E agora Trump justamente desviou o foco para outro lado. Plano de paz, tudo bem. Desarmar o HMAS e prometeu, mas prometeu. E depois? E então ele desvia o foco da atenção. Estados Unidos da América, Israel e Catar vão realizar uma reunião trilateral em Nova York para restabelecer as relações após o fracassado ataque israelense em Doha. Por que tudo isso é importante? Esta é a reunião de mais alto nível entre os países desde o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, no qual o Qatar atuou como mediador-chave. Ela acontece enquanto o governo Trump se prepara para anunciar que o processo de paz na faixa de Gaza está entrando em uma nova fase. A reunião é liderada pelo enviado da Casa Branca, Steven Witkoff. Israel será representado pelo chefe do Mossad, David Born, e um alto funcionário do Qatar, ainda não identificado, participará das negociações. Os Estados Unidos da América sugeriram um mecanismo tripartite. Reclamações e fortalecimento dos esforços para prevenir ameaças. Netanyahu declarou que, no âmbito dessa iniciativa, pretende levantar a questão do apoio do Qatar aos irmãos muçulmanos, da hostilidade em relação a Israel nas transmissões do canal de televisão Al Jazeera, financiado pelo Qatar, e do suposto apoio do Qatar a sentimentos anti-Israel nos campi das faculdades americanas, mas, ainda assim, o encontro estará amplamente focado na implementação do Acordo de Paz para Gaza, em particular no desarmamento do HAMAS. É importante notar aqui que, em determinado momento, o Qatar fez pagamentos ao HAMAS, o que se sabe com certeza, no período de 2018 a 2023, para que esses recursos fossem usados na administração da faixa de Gaza. No entanto, esses pagamentos também foram usados para financiar e aumentar o poder militar do grupo e se tornaram motivo de sérias disputas após os ataques de 7 de outubro. Enquanto isso, vários assessores próximos de Netanyahu estão sob investigação sob suspeita de receber dinheiro do Qatar para fortalecer a imagem desse Estado do Golfo Pérsico em Israel e no cenário internacional, inclusive já durante a guerra. Mas Donald Trump também quer reconciliar Israel com o Egito. A Casa Branca está pronta para mediar uma cúpula entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Egito, Abdel Fattah, Sisi. Aliás, eles não se comunicam entre si desde o início da guerra em Gaza. Mas primeiro, Netanyahu deve aprovar um acordo estratégico de gás com o Egito e tomar uma série de outras medidas para convencer Sisi a se encontrar com ele. E aí, os americanos garantem que a venda de gás ao Egito vai criar uma interdependência, aproximar os países, fortalecer a paz e evitar a guerra. Eu já disse exatamente a mesma coisa em um dos episódios anteriores. Agora estão tentando impor isso à Ucrânia, dizendo aos ucranianos: vejam, os Estados Unidos vão começar a fazer negócios com os russos sujos. E aí, bem, a Rússia simplesmente não vai se interessar em continuar a guerra, porque não vai querer perder esse tipo de negócio. E sobre esse assunto eu já falei em episódios anteriores que Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, acreditava exatamente nesse mesmo esquema. Ela afirmava: ouçam, vamos fazer com que a Europa dependa do gás russo. Nós vamos fazer negócios com os russos, fechar milhões de acordos com o Kremlin e assim por diante, e criar uma atmosfera em que os negócios estejam acima de tudo. Negócios como sempre. Essa era a frase favorita dela. E, numa atmosfera dessas, que idiota iria querer guerrear e perder esse enorme mercado europeu?
Bem, acabou que a Merkel estava errada e Donald Trump agora está seguindo exatamente o mesmo caminho já trilhado, mas não entende aonde tudo isso vai levar no final. Agora empurram essa ideia para nós na Ucrânia e também em Israel, dizendo que fazer negócio com todos resolve tudo. Os Estados Unidos da América estão considerando iniciativas semelhantes voltadas para o estímulo econômico em áreas como tecnologia e energia entre Israel e países árabes como Líbano, Síria e Arábia Saudita. O objetivo é tirar Israel do isolamento por meio da diplomacia, criar um novo modelo de interação de Israel com o mundo árabe e colocar o Acordo de Abraão de volta nos trilhos. Os funcionários americanos esperam alcançar isso paralelamente ao trabalho de estabilização do cessar-fogo na faixa de Gaza e à continuação do processo de paz. E é aqui. O jornal Axios escreveu hoje que o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, disse a Netanyahu que, após a guerra, Israel precisa mostrar aos países da região que pode oferecer algo mais do que apenas uma agenda negativa. Kushner destacou que os países da região não querem falar o tempo todo sobre o Irã, mas sim explorar oportunidades de negócios. Se Israel quiser se integrar à região, precisa voltar a falar essa linguagem, diz Kushner. Resumindo, enquanto Israel exige que Trump avance para a implementação real do plano de paz em Gaza, Trump pede que Israel simplesmente faça negócios com todos os países da região. Bom, alguns querem paz, outros só querem negócios, não é? Vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar um like. E lembro que, se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Agradeço qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se, até mais.